Fala aí, torcedor palmeirense, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos ver aqui as últimas atualizações do Palmeiras. Palmeiras que está de férias, mas tem jogador se preparando, como é o caso do Tigrinho. O Paulinho também vai voltar antes, né, para se preparar mais, para ter forma física melhor. Então, o Palmeiras não está de brincadeira. Tem também informações sobre Danilo Santos, sobre Jeff, tem informações também. Carvalhal aí ontem elogiou o Abel, a gente já viu aqui, mas vamos dar uma olhada no que a mídia falou também sobre isso. Então, vamos ao vídeo, pessoal. Se inscrevam e deixe suas opiniões nos comentários. E no final do vídeo também tem mais informações, pedindo perdão se ontem teve alguma informação errada. Trouxe aqui informação do nosso palestra, ele que trouxe. Então, como o amigo todo disse aqui ontem que tinha algumas coisas erradas, peço desculpas, que a gente só faz trazer informação, né? A gente não inventa nada, a gente mostrou que o nosso palestra mostrou. Se tem errado, infelizmente, peço desculpa, mas não foi eu que inventei, eu trouxe a informação do que eu vi. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo, pessoal. Abel Ferreira no futebol europeu. Marina tá lá? O que você tem pra gente? Boa noite. Sempre tem essas notícias, né, Michele? Mas dessa vez, uma pessoa... Carlos Carvalhal, já vamos soltar aqui. Carlos Carvalhal, técnico português, compatriota do Abel Ferreira, em entrevista à ESPN, acabou falando sobre Abel Ferreira, falou sobre Leila Pereira também e disse que o técnico do Palmeiras, que está aqui no clube desde 2020, só não treina um time europeu porque não quer. Vamos ouvir. Mas o Abel é um treinador de elevada competência que só está no Palmeiras porque gosta do Palmeiras, sente-se bem, sente-se acarinhado principalmente pela presidente e pela sua estrutura, gosta dos seus jogadores e gosta do seu trabalho. Porque no dia em que o Abel estalar um dedo, o Abel vai treinar um grande europeu, mas isso não tenho dúvidas absolutamente nenhuma, mas é uma opção dele, é o dia que ele quiser. Olha, então, Carvalhal, que nesse momento está sem clube, já treinou clubes, obviamente, ali de Portugal, também na Inglaterra. Inclusive, falando de Inglaterra, ele falou sobre a Leila Pereira, também presidente do Palmeiras. Disse até que ela parece inglesa e que ela deveria ir para o futebol inglês para justamente trazer um pouquinho mais dessa paciência para os torcedores que pedem cabeças de técnicos lá na Premier League. Enfim, elogiou tanto a Abel Ferreira quanto a Leila. E aí a pergunta para vocês é, se o Abel Ferreira quisesse, treinaria um grande clube na Europa? Isso eu quero saber e já Alex Miller e Osmar Garrafa vão responder aqui pra gente. Mas é o seguinte, pessoal, melhor oferta. Tem portas abertas na Europa? Eu acho que até pela idade do Abel e pelo que ele já conquistou, talvez seja uma coisa até natural em algum momento ele ir para a Europa e trabalhar num grande time. Eu só não acho que é assim do jeito que o Carvalhal falou. Que se agora, daqui a um mês, ele vai assim, ó, alô Barcelona, alô Real, alô City, alô grandes clubes da Europa, façam fila que eu vou escolher para qual eu vou. Assim, eu acho que menos. Devagar. Né? Que ele tem potencial, que ele tem tamanho para um dia trabalhar num grande clube da Europa, isso aí não tenho dúvida nenhuma. Repito, até pela idade, ele é novo, ele é mais novo que a gente, ele tem 40 e poucos anos. Então ele tem muito futuro como técnico de futebol, e já ganhou bastante, inclusive, como treinador. Mas, repito, eu acho que o Carvalhal tá querendo trabalhar aí no Palmeiras, ele tá forçando a barra pro Abel ir embora, pra vaga ficar aberta, eu estou aqui, gajo. Boa. Essa declaração do Carvalhal me parece que ele deu durante um churrasco, né? Durante um churrasco, né? Já com os amigos, tal, um pra lá, toma um negocinho aqui, negocinho ali, tal, uma carninha, uma picanha, tal. Porque, assim, em termos... o que é abrir a porta no mercado europeu? O que é ir para o mercado europeu? Ele pode ir, claro que ele pode ir para o mercado europeu. Pode pegar uma prateleira B, prateleira C, prateleira A, nesse momento, não. Não estou dizendo que o Abel não tem a capacidade. Foi o que eu falei. Tá? Não estou dizendo que ele não tem a capacidade. Mas não, o mercado europeu, prateleira A, ele não está interessado. Aqui no Brasil, eu vou dar dois exemplos. Nós tivemos dois técnicos que saíram daqui do futebol brasileiro e foram prateleira A. Luiz Felipe Scolari foi pro Chelsea, badalado Chelsea na época. A Lucha também? Filipão. E o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo, ele sai do futebol brasileiro para ser técnico dos Galácticos. Tá? Então, parece que, nossa, o Abel. Gente, Vanderlei Luxemburgo, o professor, tá? Cara que conhece muito de bola, um baita treinador. Ele saiu do futebol brasileiro
foi treinar o time galáctico do Real Madrid. Não era nem o Real Madrid em má fase. Era o Real Madrid com as grandes estrelas. É isso. Então, Era sabe? Ronaldo, Zidane, o Figo, Raul. né? E hoje, hoje, nesse escalão que o Vanderlei e o Filipão atingiram, o nome do Abel não circula. Não circula. Hoje não circula. Pode ir lá dirigir time da Premier League, meio de tabela, isso aí pode. Agora, essa história do Carvalhal, repito, para mim, acho que ele dessa declaração e meio a um churrasco, com fraternização com os amigos, tá? Mas depois que o churrasco já rodou umas 3, 4 horas. Já depois entendeu? de umas latinhas, né? Depois de umas geladinhas e tal, só se for. Bom, e tem palmeirense brilhando. E o Felipão com o Cristiano Ronaldo, né? Treinou o Cristiano Ronaldo, o Felipão. Pegou, começou. Seleção de Portugal. Pegou lá seleção, o Cristiano sim. Ronaldo, ali jovenzinho na seleção. A memória não pode... da seleção, né, da nação alviverde, o meia John Arias marcou os 2 gols da vitória da Colômbia sobre a Jordânia por 2-0. É ele, o nome do jogo. Que fase vive o jogador do Verdão. Que beleza. Bom, não fez gols agora ultimamente no Palmeiras, mas tá fazendo gol lá. Ele fez um agora na Libertadores. No último jogo do Palmeiras contra o Barranquilla, ele fez um gol lá no Parque. E na Colômbia ele joga até um pouco mais de liberdade, né? Mais à frente. Não tem aquela obrigação tão ferrenha de voltar para marcar, de acompanhar o lateral até o fim. Então ele tem mais força um pouco para ficar na parte ofensiva e marcar os gols para a seleção colombiana. É um grande jogador, é um touro também, forte fisicamente e tem tudo para fazer uma grande Copa do Mundo. Também coloco ele com potencial para ser uma das estrelas da Copa, né? Pelo momento que vive, pela qualidade técnica que tem. A seleção colombiana não é o suprassumo do futebol mundial, mas é uma seleção que vai dar trabalho. Tem belos jogadores. Né? Nessa Copa do Mundo, com belos jogadores. Então fica a nossa torcida aí para que o John Arias tenha uma boa Copa do Mundo e volte em alta ainda mais para o Verdão. É hora de acionar o repórter Thiago. O técnico Abel Ferreira recebeu uma má notícia no Palmeiras. Teve jogador passando por cirurgia, não é isso, Marina? É isso sim, Michele. Jefté teve uma torção no joelho direito no jogo contra a Chapecoense. Ele entrou no segundo tempo, acabou tendo essa torção. As dores foram aparecendo após a partida e depois, durante a semana, passou por exames e foi constatada essa lesão no local. Ele passou, portanto, por uma sutura no menisco. E esse procedimento, que garante um pouquinho mais de longevidade aí ao atleta, que tem uma carreira curta e então precisa de alguns mecanismos para ter mais longevidade, por outro lado, tem um tempo de recuperação maior. Então, de 4 a 6 meses para o Jefté voltar a ficar à disposição, o que deixa, então, o lateral esquerdo disponível apenas no final do ano, no final da temporada. E aí o Abel Ferreira vai ter de novo essa dor de cabeça, porque só tem Arthur, o Piquerez, que a gente não sabe as condições direito, e já não tem mais o Jefté, Michele. Puxa vida, vai fazer muita falta para o Palmeiras, Alex? Não. Mas a gente lamenta a lesão, porque a gente lamenta qualquer tipo de lesão. Agora, falando na parte prática do time, o Piquerez volta e o Arthur já está jogando. Então, são 2 jogadores que suprem ali a carência da lateral esquerda. Obrigada, Alex Miller. Obrigada, Osmar. Além da contusão do Jefté. Antes da notícia do Palmeiras, para já animar todo mundo aqui na live, e azar dos caras, né? Wilton Pereira Sampaio vai. Depois da Shakira, vai entrar o Wilton Pereira Sampaio em campo na abertura de México e África do Sul. Cuidado, México. México vai estar de verde. Técnico do México, eu não sei quem é. Você já tem um cartão amarelo garantido. África do Sul, aproveite a chance. Mas, por enquanto, Márcio, falando sério agora sobre informações do Palmeiras, tivemos hoje só o retorno à academia de futebol do Vitor Roque, né? O Vitor Roque, que não pegou esse período de recesso, ainda se recupera da cirurgia que ele passou no tornozelo. Ontem o Jefté foi operado, né? Lesão no menisco, sofrido contra a Chapecoense. O Palmeiras o diagnosticou e deixou, né, o Jefté com medicação ao longo da semana, porque ele teria o nascimento do seu primeiro filho. Então, para o Jefté poder acompanhar o nascimento do filho, ficou só na medicação e ontem foi já operado, né? Operação no menisco do joelho direito, não volta mais na temporada do Jefté, fica só para 2027. E o Vitor Roque hoje voltou a trabalhar lá na academia de futebol, né? Hoje começaram a falar de novo a história do Nino, e a gente já tinha falado há muito tempo já, né, Massa, que o Nino não seria jogador
da equipe do Palmeiras, que o Nino não seria reforço do Palmeiras no segundo semestre, por isso que o Palmeiras contratou o Alexander Barbosa, porque o Nino não chegaria à equipe do Palmeiras, por isso também o Palmeiras já busca, e está quase certa já a renovação contratual com o próprio Murilo, e o Gustavo Gomes, quando ele voltar da Copa, aí sim ele vai assinar a renovação contratual dele, os dois até 2029. Eu lembro que semana passada você me perguntou, Massa, até quando devia ser o contrato, e semana passada ainda não tinha a confirmação exata, os dois até dezembro de 2029, tanto Gomes quanto Murilo. O Gomes vai ter, então, 36 anos, hein? 29, é isso? Ele é 93, É isso. 36. Vocês acham que vale a pena renovar até dezembro de 29 com o Gomes? Opa, Pergunta difícil toda de fazer, hein? certeza. Vale, Soler? Com toda certeza, pô. Um cara que se cuida, um cara que a única vez que ele teve um problema de lesão foi quando um companheiro de seleção dele quebrou o pé dele, né? O Romero, e mesmo assim ele voltou antes do prazo. Chegou a jogar até um jogo ainda com um dos dedos do pé quebrado. Então o Gomes, daqui 3 anos, vai continuar. Óbvio, né? Talvez ele não tenha mais a mesma velocidade de hoje. Talvez ele precise jogar com um pouco mais de cobertura, mas vejo o quanto ele se cuida e o quão bom zagueiro ele é, daqui 3 anos vai estar a mesma coisa. Talvez um pouquinho, mas bem pouquinho mais lento, mas vai continuar sendo um cara de muita imposição. Dudu, e aí? Gomes até 29, você acha que vale? Eu torço para um time que renova, renova, renova. Eu vou falar não pro Gomes e vai vir quem? É Gomes até dá. É vitalício pro Gomes, né? Até achei estranho quando falaram do River Plate, porque o River Plate já vai de Otamendi, né? Otamendi já tá com 30 e lá vai fumaça. Então, na minha opinião, não encaixaria Gustavo Gomes e Otamendi. Então, eu acho que sim. O capitão, como o Soldado falou, eu acho que ele mais se machucou na seleção. O Paraguai voltou, se cuidou e jogou. Eu lembro do Soldado nos primeiros programas, logo quando acho que no primeiro ano, falando, meu, é incrível, ele vai de cabeça enfaixada. Acho que foi o jogador na história da Sociedade Esportiva Palmeiras que mais jogou de touca na cabeça. Tem que um cara desse, por tudo, pelo conjunto da obra, né? Pela E ano liderança, pelo passado que ele só joga. saiu contra o River Plate porque ele não estava enxergando mais, né? Senão, se ele tivesse vendo uma frestinha, ele tinha jogado com o olho inchado também, né? Tem que fazer agora, tem que preparar uma, né? Tem que preparar a sucessão, tudo mais. O Palmeiras também precisa pensar dessa forma, né? Você vê, estourou aí que pode ser que vai começar já também a trabalhar a renovação do Lomba, porque o Palmeiras não vê no mercado ninguém com esse perfil, né? Então, legal renovar, Peraí, acho super isso interessante, aí mas também acho interessante também preparar a sucessão, né? é uma coisa importante. A minha opinião é impopular. Eu renovaria com ele ano a ano. Deixa gatilho, meta e renova. Acabou. Certo? Acho o Gustavo Gomes é espetacular, um baita jogador, capitão do Palmeiras. A minha opinião é impopular, sei que vocês não vão gostar, muitos de vocês não vão gostar, mas a gente tem que ver o futebol como ele é. E o futebol como ele é exige muita, mas muito, muito, muito mesmo do físico. Mesmo sabemos nós que ele é um exemplo para todos. Então, renovo com ele até 29 sem problema nenhum, desde que ele vá atingindo as metas estipuladas em contrato, certo? William, e aí, você? Assina em branco, renovação até 29? Quando ele quiser, por dois motivos. Primeiro, é uma crítica, realmente, temos uma diretoria que renova e demora para buscar alguém. O Palmeiras ficou 6 meses sem contratar um zagueiro porque estava focado no Nino. E eu não tô, pelo custo-benefício, já para falar, eu prefiro o Barbosa do que o Nino. Pelo que estão cobrando do Nino e pelo que custou o Barbosa, acho melhor o Barbosa. Não estou chorando pelo Nino, não. Estou só reclamando da movimentação da diretoria. Fora isso, Massa, o Gomes agora em julho vai fazer 8 anos de Palmeiras. Ele não deve ter 3 lesões. E eu vou reforçar o que o próprio Soler falou. O Soler mesmo aqui falou, se não me engano, era um jogo, era a final do Paulista contra o Água Santa, que ele corta, uma das vezes que ele vai de cabeça embaixada, o Soler descreve que ele pega o gramado, joga na sobrancelha, no supercílio aqui, para poder jogar e não ficar fora. O pessoal no Palmeiras, quando eu converso, fala que o Gomes não gosta de ficar fora de jogo nenhum.
Por isso que ele foi jogar com a Jacuipense lá em Londrina. E assim, eu achei que ele era mais velho, tá, Massa? Quando você falou que em 29 ele vai ter 36, na hora até gritei aqui, não. Falei, não, foi tão 36 para um cara que é tão dedicado fisicamente e ele tá em ascensão ainda. Há uns anos eu achei que ele estava declinando. Soler, seu destaque final. Ó, que lindo isso. Vamos lá, Massa. Destacando que daqui 2 semanas a Sociedade Esportiva volta a trabalhar na academia de futebol e semana que vem já volta o Paulinho também para trabalhar na academia de futebol ao lado do Vitor Roque. E aí, ainda nesse mês de junho, teremos a apresentação oficial do Alexander Barbosa lá na academia de futebol. Então deve ser depois ali do dia 22, 23 de junho, que teremos a apresentação, a entrevista coletiva do novo zagueiro da equipe do Palmeiras. E o sonho aparentemente foi encerrado. O Giai não deve jogar a Copa do Mundo depois da entrevista do Lionel Scaloni falando que Montiel e Molina já estão recuperados. E os dois clubes disputam esses dois jogadores. Danilo, que tem uma certa identificação com o Palmeiras, muita identificação, vou dizer para você, pediu para não fazer a 13ª partida pelo Botafogo, para poder, no caso de não sair do Brasil, poder ser negociado com o time do futebol brasileiro. Então tá aí, olha, Danilo, eu gostaria muito do Danilo no Palmeiras. Danilo que foi muito bem aqui, lançado por Vanderlei Luxemburgo, diga-se de passagem, jogadoraço, que tem jogado muito na seleção brasileira e agora basta a gente esperar. Começa a Copa do Mundo, olha, essa seleção brasileira, eu quero mais é que o Danilo venha pro Palmeiras, porque minha seleção veste verde e eu quero saber a sua. Danilo, que o Botafogo gostaria de negociar de 35 milhões de euros a 40 milhões de euros. No Transfermarkt tá aqui, ó, o valor de mercado do Danilo está por volta de 32 milhões de euros. Agora, será que o Palmeiras teria condição de trazer o Danilo? Já que não vai trazer o Nino, já desistiu do Nino, agora machucou o Jefité. Meu Deus, o Danilo cairia com uma luva. O Palmeiras, depois que teve a saída do camisa 5, nunca mais teve um volante como o Danilo. Eu acho que a chegada do Danilo ajudaria a crescer o futebol do Marlon Freitas, melhoraria também o futebol do Andreas Pereira. Tem que se apresentar mais, né? Tá se escondendo do jogo esse Andreas Pereira. Mas eu acho que chegada do Danilo, 2 jogadores cresceriam de produção. O próprio Marlon Freitas e o Andreas Pereira, que poderia jogar um pouco mais à frente. Danilo pisa na área, faz gol, jogador inteligente, é o tal do box to box, dá uma dinâmica espetacular para o meio campo que para mim é o setor mais deficiente do Palmeiras, é o meio de campo. E o Danilo cairia com uma luva. Ah, eu tô... Pessoal, o negócio que é 35 milhões de euros, 40 milhões de euros, o Palmeiras vendeu, na época, Danilo foi por 18 milhões de euros, né? Então, tipo assim, eu acho que a diretoria fica... Dinheiro tem, né? Mas tem que ver também a questão dos gastos, né? Para depois não tomar um... Como é? Não ter problemas aí, né? Com fair play financeiro. Mas não vai ter não, porque o Palmeiras tem muita grana. O Palmeiras arrecada muito, cara. Só a venda de jogadores aí tá pensando em fazer 400 milhões. Vai vender vários jogadores aí. Então dá pra tirar e comprar o Danilo, pô. O time ficar mais forte, como o Lugol falou aí. Pô, Danilo iria potencializar os outros jogadores, pô. O time todo, porque o Danilo, pô. Como é que fala? Box to box, né? O cara joga de tudo, o cara chega na frente. 32 milhões de euros. Pô, o Botafogo quer fazer dinheiro, pô. Danilo vale esse valor, vale com certeza. Porque adorando aqui os números de Danilo são absurdos, pô. Absurdo, para um cara do meio de campo. Essa quantidade de gol que ele está fazendo é absurdo. E quando ele não faz gol, ele dá assistência e toma pouquíssimos cartão, incrível. Um cara que joga no meio de campo, ele só tomou cartão amarelo no dia 2/5, pessoal. Contra o Remo. Contra o Remo, ele não fez gol. Sua nota foi razoável. O Botafogo perdeu pro Remo por 2-1. A primeira vitória do Remo. Aqui, ó. Uma assistência contra a Chapecoense. No dia 18/4. Depois ele fez um gol contra o Internacional. Empatou com o Botafogo. Sua nota foi 8.
Aqui ele ficou no banco, né, com o Independente. Contra o Remo ele tomou um cartão, entrou. Contra o Racing ele fez um gol, né, nota 7.6. E depois fez outro gol, né? Aqui também jogo já pela seleção. Marcou um gol contra o Panamá. Cara, o cara é um jogador que vale o que cobra, sabe? O problema do Palmeiras é se reforçar, pô. Esse Danilo, ele iria chegar no Palmeiras pra ser titular, pô. Pra ser titular, pô. Titularíssimo. Não tem comparação, comparar o Danilo com outro jogador. Não tem comparação aqui. 1,77 m. Desculpa aí que tá parecendo isso aí. Realmente, o lugar tá certo. É 32 milhões de euros. No SofaScore está 25. Então aqui está atualizado. E o Danilo joga como 5, joga como 8 e joga avançado, velho. Como meia. Então o cara é muito versátil. Muito, muito, muito. Cresceu muito o seu valor. Muito mesmo. O Botafogo fez um negócio bom. Ó. Comprou ele por 22 e agora quer vender por 32 por 40. Tá querendo ganhar, né? 15, 20% em cima do valor, né? Do que comprou. Então, Danilo que já é um ídolo no Palmeiras, né? Ganhou muitos títulos. Ganhou aqui, ó, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, Recopa. Ganhou um monte de título no Palmeiras. Esses títulos dele aqui é tudo no Palmeiras. Tudo no Palmeiras. Diz que no Botafogo não ganhou ainda. Pelo amor de Deus, né? Nascido em 2001, 25 anos. Cara, Palmeiras, eu sei que vai ser... É duro, Leila, mas se você trouxesse o Danilo, vocês abrissem o bolso de vocês iriam ter bom retorno. Com certeza, o Palmeiras com o Danilo seria campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Porque o que esse cara joga é brincadeira, pô. Ele iria levar o patamar do time todo, pô. Do goleiro ao centroavante, o cara corre o campo todo, pô. O cara é baiano, pô. Ele mora aqui, é vizinho meu, de Fazenda, um bairro aqui de Salvador chamado Fazenda Couto, sou de Salvador. Por exemplo, 5 km aqui da minha casa. Eu lembro do Danilo treinou ali num campo aqui chamado Campo do Bole ali, né, aqui um bairro chamado Fazenda Couto. Bom de bola, e até hoje, e quando ele estava de férias aqui, teve um que ele estava de férias, ele treinava aqui, um bairro chamado Lauro de Freitas, que já é a região metropolitana de Salvador, e ele treina na areia. Naquelas areias, e eu passei a ver ele treinando. Uma escolinha do Palmeiras que tem aqui em Lauro de Freitas, né? Para os meninos, né? Fazer aqueles trabalhos na areia ali, trabalho físico. Danilo é muito esforçado. Então é um jogador que, para mim, chegava para ser titular e ponto final. Enfim, tamo junto, pessoal. Obrigado a todos pela companhia. Desculpa aí se teve algum dado errado. É o que eu trago, que tá aqui no Transfer Market, o que tá no nosso palestra, sempre traz aqui. E não trouxe nada aqui no nosso palestra, porque o que tem aqui é coisa tudo que já sabem, né? E o Palmeiras enxerga tu como inegociável. Nino descarta, já Nino, não vou mais falar nesse cara. Ele siga a vida dele, boa sorte, ótimo jogador, mas tá tudo ok, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo aí.